Fala comigo, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Vamos juntos analisar o mercado da nossa quarta-feira, dia 27 de setembro. Então, vem comigo. Turma, vamos começar pelo campeonato holandês, tá? É uma quarta-feira, mas parece mais um sabadão, tá? Tem mais 10 jogos pra gente falar aqui, então não vou enrolar tanto, mas antes, deixa um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para que o YouTube continue entregando os meus vídeos para cada vez mais novas pessoas. Pô, chegou aqui agora? Deixa um like. Não é inscrito? Se inscreve, beleza? Bilhete pronto no final do vídeo, mas se você pular, vai perder as oportunidades que eu vou falar a partir de agora. Começando, como falei, com o PSV contra Go Ahead Eagles. O PSV vem de 4 vitórias e 1 derrota, e o time de fora 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É um time encaixadinho, é um time organizado, mas o PSV é um time bem melhor, né? Vamos ser sinceros. Com essa odd de 1,18 para você ir na vitória do PSV, vale a pena? Vale, porque o PSV deve golear, tá? Mas se você quiser colocar mais de 0,5 gols no HT, já de pré-live, também vale a pena. PSV é um time que começa muito nos seus jogos, tá? Caso vence com mais de 1,5 gol e adiciona mais de 0,5 gols no primeiro tempo, vai dar uma odd de 1,35 em 40. Então dá para você ir brincando com essas estatísticas aí para tentar pegar um pouco mais de valor para esse jogo, beleza? Saindo lá da Holanda, vamos para a Espanha, tá? Atlético Bilbao contra Getafe fazem o primeiro jogo da rodada, se não estou enganado, lá na La Liga, beleza? Atlético Bilbao, que é um time que eu gosto de acompanhar, é um time que tem uma história muito massa e eu gosto não só da história, mas também do time, que me dá muitas alegrias. Atlético Bilbao vem de 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, enquanto o Getafe 2 vitórias e 3 derrotas. A vitória do Atlético Bilbao tem valor, eu consigo pegar ela com a 1,70, 1,80 no ao vivo. Não vejo o Atlético Bilbao já com 5, 10 minutos marcando um gol. Então lá para os 15, 20 minutinhos, se você vê aquela intensidade que o Atlético Bilbao costuma apresentar dentro de casa, você consegue pegar essa odd um pouco mais elevada. Empate anula tem valor, beleza? E também mercado de escanteios. O Atlético Bilbao manteve o padrão da temporada passada e é um time bem forte para escanteios. Vou deixar 2 ou até mesmo 3 dicas aqui para esse mercado de escanteios. A primeira dica vai ser para entrada única, tá? Atlético Bilbao, para ter 3 escanteios no primeiro tempo a 1,50, dá para você juntar chance dupla Atlético Bilbao e mais de 2,5 escanteios no primeiro tempo para o Bilbao. Vai dar uma odd de 1,70. Segunda dica, mais de 4,5 escanteios no primeiro tempo, odd de 1,90, uma excelente odd para fazer entrada única. E também para juntar nenhum bilhete, mais de 7,5 escanteios no jogo completo. Temos a possibilidade da vitória do Atlético Bilbao, podemos trabalhar com chance dupla, empate nula pré-live e temos essas entradas aí para escanteios para esse jogo que é às 2 da tarde. Continuando na La Liga, temos Real Madrid contra Las Palmas. Real Madrid que, ó, se liga nisso aqui. No último jogo, perdeu para o Atlético de Madrid por 3-1. Se eu não estou enganado, nos últimos 12 ou foram 13 confrontos do Atlético de Madrid contra o Real Madrid só perdeu 1. Então foi uma vitória que foi sentida. Carlo Ancelotti recebeu várias críticas assim, mas não nada muito duro, mas umas críticas relacionadas porque ele não colocou Joselu, não teve Vini Júnior. Acho que Vinícius Júnior volta para esse jogo, tá? Porque o problema de Vinícius Júnior foi um problema gástrico, se eu não estou enganado. Então teremos Real Madrid em casa, vindo de uma derrota num clássico. Real Madrid para vencer. Las Palmas que se cuide, mas Real deve vencer. Real para vencer é uma boa. Se Vinícius Júnior estiver jogando, vou também ficar de olho no mercado de escanteios, que Vini gosta muito de fazer aquelas jogadas de linha de fundo lá pela esquerda, tentando chegar lá na linha de fundo e fazer dribles para dentro ainda do gol, e acaba trazendo pelo menos 3, 4 escanteios nessa jogada, tá? Então vou ficar de olho também em escanteios, mas aí somente com a escalação. Porém, Real Madrid para vencer é uma boa para esse jogo aqui também às 2 da tarde. E para finalizar a Liga, Villarreal contra Girona, também 2 da tarde. Girona que é o segundo colocado, tá? Se eu não estou enganado, são 5 vitórias? Isso mesmo, são 5 vitórias consecutivas. E o Villarreal, 1 empate, 3 derrotas e 1 vitória. A odd do Girona tá 13,10 porque a gente sabe que o Girona, uma hora, ele vai perder um pouco do fôlego. Mas enquanto ele tá bem, vale a pena arriscar. Na empate anula, na chance dupla, no mercado asiático, mas eu prefiro esse mercado aqui, ó, mais de 1,5 gol a 1,20. Tá pagando pouco? Tá pagando pouco, mas para fazer uma dupla ou uma tripla tem valor. Por quê? Girona tá lá em cima, os últimos 5 jogos ele marcou, porque ele venceu os 5, e o Villarreal não começou bem a temporada.
Então é o casamento perfeito para a gente ficar de olho nesse mercado de gols. Ambas equipes marcam ou mais de 2,5 a 1,35 também é uma boa opção. 2h30 da tarde, Olympiacos contra Aris. Olympiacos líder, 5 jogos, 5 vitórias, se não estou enganado, na Grécia, tá? 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Olympiacos para vencer, uma ótima opção. Olympiacos que é o time de Rodinei, Gustavo Scarpa, tem outro brasileiro? Não lembro. Olympiacos lá na Grécia, ele tende a praticamente toda a temporada ser campeão ou brigar para isso. Odd de 1,37 é uma boa para você fazer uma dupla ou para fazer uma tripla. Fechou? Olympiacos para vencer. Chelsea contra Brighton, 13,45. Começando pela FL Cup, temos 2, 4, 5, temos 6 jogos da FL Cup, são jogos interessantes para a gente trabalhar. Chelsea contra Brighton, confronto de Premier League, tá? Fiquem ligados só na escalação. Eu tô gravando esse vídeo um dia antes, então eu não tenho a escalação completa. Pode ser que vá com o time titular, pode ser que vá com o time misto, mas o Chelsea não está bem. Ele soma aí 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Para esse jogo, mais de 1,5 a 1,22. Lembrando que essa fase, se empatar, vai para os pênaltis, tá? Não tem jogo de volta, é o jogo único. E aqui esse mais de 1,5 me agrada, porque são dois times que querem avançar de fase. Chelsea na má fase, Brighton está estabilizado, mas esse mercado de gols é 1,20 me agrada. Também às 13h45, Lincoln City contra o West Ham. Aqui o West Ham para vencer. Fica a dica, não sei a escalação, tá? Repetindo, não sei a escalação. Se você vê o time misto, troca a vitória do West Ham pelo West Ham para se qualificar, porque você tem os pênaltis ao seu favor ainda, caso termine o jogo empatado. Não tem muito o que falar para esse jogo, é confronto de Premier League contra a terceira divisão. Liverpool contra Leicester, Liverpool 1,47. Vou ficar repetindo para vocês não esquecerem disso, não sei a escalação. Leicester, que está muito focado em voltar para a Premier League. Falei a vocês que o Leicester ia bater na Championship e ia voltar, ele está mostrando isso dentro de campo. Liverpool, 5 vitórias consecutivas, apareceu na frente, Liverpool ganha. Leicester, 4 vitórias e 1 derrota. Liverpool para se qualificar, tá? Vou nessa mesma linha porque não sei a escalação. Mesmo que o Liverpool vá com um time misto, que eu acho que não, porque ele poupou já na Liga Europa. Liverpool tem Darwin Núñez que está no banco, tem Dias que joga no banco, tem um ponta direita que ele é banco de Salah, mas também joga muito. Então o Liverpool, mesmo com um time misto, é um time forte. Se você quiser ir na vitória, pode ir, mas eu vou sempre na maior segurança possível, trabalhando com essa qualificação do Liverpool. Se ligue nos horários, os jogos são bem próximos uns dos outros, né? Comecei falando do PSV de 1,40 e 13h45 já falei de uns 7 jogos e continua tudo praticamente no mesmo horário. Então, cuidado no foco se vocês forem operar no ao vivo. Brentford contra Arsenal, 13h45 também. Brentford vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Arsenal, 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Mesma coisa, não sei a escalação, mas para esse jogo eu gosto do mais de 1,5 gol, tá? São duas equipes que ou levam ou fazem bastante gols. O Arsenal tem um ataque muito forte, mas ele também costuma sofrer gols. Vem de um 2-2 contra o Tottenham. E o Brentford vem de um 3-1 contra o Everton, né? Um time para levar 3 gols do Everton. A gente sabe que o Everton não está bem. Então é um time que tem fragilidades defensivas. Por isso, esse mais de 1,5 gol a 1,24 aqui me agrada. Fulham contra o Norwich City, 13h45. Mesmo padrão. Fulham para se qualificar. Beleza? Vou adiantar aqui um pouquinho para não enrolar muito. Norwich deve estar focado em subir para a Premier League, é um time que é chatinho na Championship. Ele vem aí de 3 derrotas e 2 vitórias, e o Fulham 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Que é Fulham para se qualificar. E aí o jogão da tarde, Newcastle contra Manchester City, 4 da tarde. Toda vez que tem esse confronto, eu lembro de um podcast que Bruno Guimarães fez quando estava de férias aqui no Brasil, que ele falou assim, que ele não gosta de jogar contra o Manchester City, que parece que são pessoas que não sabem jogar bola contra o time de Guardiola. Parecem crianças, né? Jogando contra o time de Guardiola. City que deve ir com um time misto. Por quê? Porque o elenco do City tá bem chuto, tá? Tem muitos jogadores machucados, então Guardiola deve rodar um pouco o elenco para o elenco não ficar tão desgastado. O elenco do City são 5 ou são 6 jogadores que facilmente brigariam por titularidade e estão machucados, tá? Entre eles Kevin De Bruyne, Kovacic, Grealish está voltando, enfim. Então fiquem de olho porque realmente o City pode ir misto. Se o City for misto e o Newcastle for com o time completo, tem valor essa qualificação do Newcastle aqui. Se o City for com o time completo, painho, aí a roda muda para a qualificação do Manchester City. Como eu não sei a escalação e como são dois times que gostam de ter a bola, são dois times que gostam de marcar gols, o Newcastle vem de um 8-0 aqui contra o Sheffield United, tá? E o Manchester City vem de 5 vitórias consecutivas. Mais de 1,5 gol também é uma boa, a 1,23. E como eu falei, foquem na escalação, tá? Porque esse jogo aí, se o City for com um time misto e o Newcastle titular, mais uma vez, eu vejo valor
nesse Newcastle para se qualificar. Sei que o City é poderoso, sei que ele quer estar em todas as competições, mas nesse caso, se ele pudesse abrir mão de alguma competição, seria essa, para poupar os jogadores, tá? Porque realmente o elenco do City está bem chuto. Inter de Milão contra Sassuolo, 2 joguinhos do italiano vou trazer para vocês. Inter de Milão para vencer, tá? São 5 jogos e 5 vitórias, se eu não estou enganado, no campeonato italiano. E o Sassuolo vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Aqui é Inter de Milão para vencer, líder, querendo o título, jogando muito, passando o trator em quem ele enfrenta lá na casa dele. Então eu vou de Inter de Milão para vencer. E Napoli contra o Udinese, 3,45. Napoli que não é aquele Napoli da temporada passada, ali foi uma sensação, mas o Napoli continua bem, mas não tão bem assim. Napoli vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, e o Udinese 3 empates e 2 derrotas. A vitória do Napoli é uma boa, mas eu prefiro trazer um pouquinho mais de segurança e eu vou mostrar para vocês como, né? Vou clicar aqui na função criar aposta, vou na chance dupla Napoli. Pô, Profeta, pagando 1,9? Eu sei, calma, mas é só para trazer um pouco mais de cotação para nosso bilhete. X2, Napoli empate, né, 1x e mais de 1,5 gol, dando uma odd de 1,32, quase a mesma odd da vitória do Napoli, porém me resguardando com o empate. E depois dessa sequência de jogos todos da tarde, mais uma vez, cuidado com a atenção, tem muitos jogos em horários muito parecidos. Vamos ter São Paulo contra Curitiba, 7 da noite, beleza? Pelo Brasileirão. São Paulo que domingo foi campeão da Copa do Brasil. Não sei se tiveram folga na segunda. Você quando toma uma, você para se recuperar demora mais ou menos uns 3, 4 dias. Não o álcool que sai do sangue. O álcool sai do sangue em menos de 24 horas. Mas você se recuperar bem demora um pouquinho. São Paulo tem que ir com o time titular, porque o São Paulo está 5 pontos da zona só, da zona de rebaixamento. Porém, eu não sei o quanto o São Paulo vai estar empenhado para esse jogo, tá? Temos que ser sinceros. Eles podem até querer focar, mas não sei como vai ser. São Paulo, que vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, vai pegar o Curitiba, que vem de 5 derrotas. Como eu falei, São Paulo tem que vencer. Curitiba é um adversário que está abaixo dele. Então, São Paulo vencendo, ele já alarga mais, fica mais longe da zona de rebaixamento. A vitória do São Paulo, eu vou esperar no ao vivo, tá? Vou esperar no ao vivo, vou esperar a escalação. Não sei se ele vai colocar Lucas ou se ele vai poupar Lucas, se ele vai colocar James, se ele vai colocar Luciano, porque foi banco. Mas tem muitos jogadores que Caleri deu uma entrevista falando que estava machucado e agora vai tentar se recuperar. Provavelmente não teremos Caleri, deveremos ter Alexandre Pato e companhia. Se liguem na escalação, tá? Porque São Paulo acabou de ser campeão, não sei como vai estar esse foco. Se você quiser fechar bilhete, que é o que eu recomendo, no empate anula, beleza. São Paulo pode nem ir tão focado, mas perder pro Curitiba, que não ganha de ninguém, também seria loucura, tá? São Paulo empate anula para fechar um bilhete, é uma boa. E no ao vivo, você assistindo o jogo, vendo como São Paulo está se comportando, vendo a escalação, aí você pode operar na vitória do São Paulo. E para finalizar essa quarta-feira, como eu falei para vocês, que tinha cara de sabadão, muitos jogos, temos Fluminense contra Internacional pela Libertadores, tá? O Flusão que vem de 3 vitórias e 1 derrota e empate, Internacional 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Tem valor Fluminense ou empate a 1,21. Tem valor escanteios, beleza? Tem valor esse mais de 7,5 escanteios para você juntar com a chance dupla Fluminense, beleza? Para mim são os dois prognósticos. Como é o jogo de ida, eu não quero pegar mercado de gols, eu não quero pegar mercado de cartões também. Então, chances dupla Fluminense com mais de 7,5 escanteios vai dar uma odd em 40 mais ou menos, tá de bom tamanho. No ao vivo, aí sim eu posso pegar gol no HT, dependendo do jogo, vai ser um jogo que eu vou estar focado assistindo. Então, se você não faz parte do meu grupo grátis, entra aí, o link está na descrição, para que eu consiga, se enxergar valor, mandar para vocês. Mas Fluminense e empate com mais de 7,5 escanteios, para mim, tá de bom tamanho, para esse jogaço às 9h30. E para finalizar, vamos para o nosso bilhete pronto do canal. Real Madrid para vencer, Inter de Milão para vencer e São Paulo empate anula, dando uma odd de 1,90 para você quase duplicar o seu investimento. Se chegou até aqui, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua companhia. Tamo junto, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.